Olá, hoje nós vamos falar sobre moda e mediana. Nós vamos fazer aqui a correção dos exercícios da semana 10 e 11, onde falava sobre moda e mediana. Lá no exercício número 1, pede o seguinte: sabe-se que a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015 foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela. Então, nós temos aqui, na verdade, são duas tabelas. Uma tabela com os jogos, né, e com a quantidade de gols de cada time. Por exemplo, ali o primeiro jogo, nós temos o jogo do Curitiba contra o Joinville. Curitiba está com 0 gols e Joinville com 0 gols. Curitiba CFC e Joinville o Jack, né? Lá no quarto jogo, nós temos o Santos contra o Grêmio. Então, o Santos tem um jogo, um gol, e o Grêmio tem 3 gols. Já na segunda tabela já está os gols de cada jogo, né? Então, lá no primeiro jogo, como tinha o Curitiba quanto o Joinville não fizeram nenhum gol, então 0 gols. Já no quarto jogo, que é o exemplo que a gente estava falando, tem um gol do Santos e 3 do Grêmio. Juntando os dois, no quarto jogo nós temos 4 gols. Beleza? E as perguntas desse problema são: na letra A, qual é a moda, né? Qual é a moda de gols? E a letra B, qual é a mediana? Então, em primeiro lugar, letra A, qual é a moda? O que é moda? Moda é o valor que mais aparecer ou os valores que mais aparecerem num quadro de dados, né? Eles que tiverem maiores frequência. Então, pode ser uma moda, 2 modas, 3 modas, e assim. Ou pode não ter moda também, né? E assim por diante. Nesse caso aqui, ó, nós temos, eu vou anotar aqui, ó. No primeiro jogo, nós temos 0 gols. Já vão observando quais são os valores que mais aparecem. Segundo, 2. Terceiro jogo, quarto, né? E os valores que mais aparecerem, que tiverem maior frequência, são ou é a moda, né? Se for somente um valor, é a moda. Se for mais do que um, são as modas. Se caso não tiver nenhum, não temos moda. Pode acontecer de não ter moda? Pode acontecer de não ter moda. O oitavo jogo aqui, ó, 4 gols. Nono jogo, 0 gols. E o 10º jogo, nós temos 4 gols. Vamos observar agora. Quais são os valores que mais aparecem? Olhando assim, a gente já percebe que o 0 aparece algumas vezes. Quantas vezes o 0 aparece? 1, 2, 3 vezes. Então, pode ser que o 0 seja moda. O 2 aparece somente 2 vezes. O 1 somente uma. O 4 aparece 1, 2, 3 vezes também. Mesma quantidade que o 0. E o 3 aparece uma vez. Então, quem é moda? Nós temos o 0 que está aparecendo 1, 2, 3 vezes e o 4 que aparece 3 vezes também. Então, nesse caso aqui, nós temos duas modas. Então, as modas são 0 e 4. Já na letra B, que pede a mediana, então, como é que eu vou calcular a mediana de valores? Mediana, primeiro passo, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ordenar esses valores que eu tenho aqui, né? Tanto em ordem crescente quanto ordem decrescente, indiferente qual eu fizer. Mas eu vou fazer aqui na ordem crescente. Eu tenho 0, 0 e 0. Então, vou colocar lá, 0, 0, 0. 1, ordem crescente do menor para o maior, né? O 2 tem 2 vezes. O 3... E depois temos o 4, 1, 2, 3 vezes. Precisa colocar os 3 valores do 4, os 3 valores do 0? Preciso. Na ordenação há necessidade de colocar. Aqui eu tenho uma quantidade par de valores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a mediana são os valores que estão bem no centro, né? Então, eu vou contar, ó, 4 para um lado, 4 para o outro. Me sobrou quem? Aqui, por coincidência, sobrou o 2 e o 2. Para mim fazer a mediana, quando é uma quantidade par de valores, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois valores, 2 mais 2, e vou dividir por 2. E aqui vai dar 4 dividido por 2, vai dar
2. Então, a mediana na letra B é igual a 2. A número 2 diz o seguinte: em uma sala de aula foi feita uma pesquisa sobre a idade dos alunos que apresentou os seguintes resultados. Idade de 15 anos, 18 alunos. Então, aqui, ó, eu tenho a idade e a quantidade de alunos, número de alunos. Então, com 15 anos, 18 alunos. Com 16 anos, 20 alunos. E com 17 anos, eu tenho 2 alunos. A pergunta é: qual é a moda de idades dos alunos dessa sala? Então, vamos observar. Aqui está apresentado de uma forma, né, compactuada, vamos dizer, né, em tabela. Então, eu tenho 18 alunos com 15. Se eu fosse abrir esses valores, eu ia ter 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 18 vezes. O 16, eu ia ter que colocar 16, 16, 16, 16 por 20 vezes. E o 17, duas vezes, 17, 17. Qual seria o valor, qual é a idade que mais aparece? Se eu observar, a idade que mais vai aparecer vai ser a idade de 16 anos, que eu tenho 20 vezes a idade de 16 anos. Então, a moda, nesse caso aqui, é 16 anos. A número 3 diz o seguinte: fiz uma pesquisa sobre a variação da temperatura para a cidade de Indaial entre os dias 15 e 21/6/2020. As temperaturas estão apresentadas na tabela, faz a referência à temperatura máxima de cada dia. A letra A diz o seguinte: qual a moda da temperatura máxima? E a letra B pede qual é a mediana da temperatura máxima. Então, colocando aqui, ó, número 3, eu vou colocar as temperaturas aqui, ó. Então, lá no dia 15, é do dia 15/6/2020 até 21. Opa, aqui não vai crase. A 21/6/2020. Então, lá no dia 15, 16 graus. No dia 16, 21. No dia 17, 22 graus. No dia 18, 25 graus. No dia 19, 25 graus. Dia 20, 24 graus. E no dia 21, 28 graus. Beleza? Então, letra A. Qual é a moda desses valores aí, né? Qual é o valor que mais aparece? Bem claro aqui, 25 graus. Então, a moda é 25 graus. Graus Celsius. E a letra B pede qual é a mediana. Então, a mediana, o que eu tenho que fazer para fazer a mediana? Primeiro, ordenar, né? Colocar em ordem crescente. Então, qual é o mais baixo? 16 graus. Depois vem 21, 22, 24, 25, 25 e 28. Ficou quase igual a tabela de cima, só mudou aqui, né? O 24 veio antes dos 25 graus. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então, eu tenho uma quantidade ímpar de dados. Quando a minha quantidade for ímpar, é mais fácil ainda para mim calcular a mediana. Eu só vou pegar o valor que estiver bem no centro, bem no meio. Então, ó, como eu tenho 7, vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Opa, 1, 2, 3, aqui. 3 para um lado e 3 para o outro.
o valor que estiver bem no centro vai ser a minha mediana. Então, neste caso aqui, a mediana é 24 graus. E a número 4 e última, diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a distribuição das idades dos jogadores de um time de futebol. Então, nós temos lá 2 jogadores com 18 anos. Eu vou anotar aqui, ó. Jogadores e idade. Né? Então, 2 com 18. Temos 4 com 22 anos. 2 com 24 e 3 jogadores com 27 anos. A pergunta é: qual é a mediana? Qual é a mediana das idades desses jogadores? Então, olha só, eu vou precisar colocar em ordem crescente, mas eu preciso prestar atenção no seguinte, ó, que a idade 18 eu tenho 2 vezes, então eu vou escrever o 18 2 vezes. Aí tá, aqui já tá, ó, 18, 22, 24 e 27, já tá em ordem crescente, só que o que eu preciso observar é que cada um desses valores se repete. Então aqui, ó, 18 tem 2 vezes, o 22 tem 4 vezes. Então vou escrever o 22, 1, 2, 3, 4 vezes. O 24, 2 vezes. O 27, 1, 2, 3 vezes. Beleza? Agora vamos ver quantos valores tem no total? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. É uma quantidade ímpar. Como é ímpar, eu pego o valor central, somente o valor que está bem no meio, né? Então, qual é o valor que vai estar bem no meio? Se eu tenho 11, quem vai estar no meio vai ser o valor 6, né? Então, fica 5 para um lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Para antes e 5 depois. 1, 2, 3, 4, 5 depois. Quem é que me sobrou no centro? O 22. Então, a mediana de idade desses jogadores é 22 anos. Beleza?